não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Como a camada 6 é uma atitude perfeitamente justa, porque é a coisa mais prática a fazer, levando em conta apenas o seu interesse, a sua sobrevivência imediata. Mas aí você, claramente, o indivíduo não está consciente dos efeitos das suas ações, acumuladas com as ações dos outros, sobre o conjunto da sociedade. Outro elemento de camada 7, você conhecer as leis. Eu nunca vi uma pessoa no Brasil que, sem ser advogado, tivesse o menor interesse em conhecer as leis. Não tem, mesmo empresário, mesmo senadores, deputados. Não é isso? Pois os caras não votaram a Constituição Federal de 88 com 2 artigos que aquele que foi ministro da Nelson Jobim colocou lá sem avisar ninguém. Os caras não leram aquilo e votaram. Então você vê que estão muito abaixo das exigências da camada 7. Não é isso? Então, eu acredito que um povo que esteja à altura das exigências da camada 7, você só vai encontrar em países muito pequenos, né? E antigos, onde vamos dizer, a educação cívica já é uma coisa estabelecida, né? E mesmo assim eu acredito que essa coisa ainda seja muito incipiente em toda parte, inclusive nos Estados Unidos. Aqui talvez menos do que em outros lugares, mas é incipiente aqui. As pessoas têm muito pouca informação e, na medida em que não assumem o dever de se informar e saber o que está fazendo politicamente, elas acabam tendo que seguir alguma autoridade. E a autoridade normalmente é confundida com o prestígio da mídia, do show business, etc, etc. E isso cria, vamos dizer, todo o fenômeno talvez mais característico das últimas décadas, que é o seguinte: aqui nos Estados Unidos a mídia se concentrou muito, 6 empresas compraram tudo. Então quer dizer que 6 pessoas decidem o que vai sair na televisão, nos jornais, no rádio, etc, etc. E eles descobriram que se eles mentirem o tempo todo não vai acontecer nada, porque não tem quem o desminta. Se nós mentimos todos juntos, quem vai poder, né? Pode aparecer um sujeito reclamando na internet, mas ninguém vai ouvi-lo. Nós temos aqui milhões de leitores, milhões de telespectadores, até descobrir que nós enganamos, passou 40 anos e nós já estamos tudo morto, né? E foi assim, por exemplo, que botaram o Obama na presidência com um documento falso. É muito simples, porque o documento dele é materialmente falso, é uma coisa que qualquer pessoa pode verificar por si, com os olhos da cara, não precisa ser um técnico nem nada, né? Eu digo, se você perguntar assim, quantos eleitores americanos olharam os documentos do Obama para saber se são falsos ou verdadeiros? Um número mínimo. A maioria leu no New York Times, não, isso é besteira, isso é intriga de birther, etc. Pronto, acabou. Quer dizer que a palavra da autoridade começa a valer muito mais do que aquilo que você vê. Você entra então na situação do Groucho Marx, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E o pessoal acredita no que você está falando e não nos próprios olhos. Não usa os próprios olhos, né? Então, é claro que você tem pessoas que estão numa situação de imaturidade cívica, por assim dizer. Ainda que do ponto de vista meramente da psicologia pessoal, serão pessoas maduras, adultas e normais. Você não estão à altura dos deveres da cidadania e, evidentemente, na medida em que
continuam agindo assim na camada 7 como se estivessem na 6, isso é evidentemente um fator de neurose, porque as pessoas estão se acostumando a agir pelo que ouvem, não pelo que veem, não é isso? Então, este hábito se incorpora e ele mesmo começa a acreditar não no que ele vê, mas no que ele disse. O sujeito fala, ouve o som da sua própria voz e se persuade. Isto já é um sintoma histérico. É? Isso é especificamente da 6 para 7, ou se alguém for da 4 para 7, por exemplo, ainda é um fator de neurose talvez muito pior? Não, se o sujeito está na camada 7, então ele não passou nem pela 5 nem pela 6, então falar de uma adequação a 7 é absolutamente inviável, impossível. Mas eu estou falando do sujeito que chegou até a 6 e que a passagem dele para a 7 é a próxima etapa natural. E que não consegue passar. Eu estou falando de um homem adulto, quer dizer, adulto do ponto de vista psicológico, que não consegue ser um cidadão, não consegue exercer o dever da cidadania. Agora, se não é um homem adulto, se ainda é um adolescente que está grudado na camada 4, bom, aí nem precisa falar, porque é claro que o desajuste é óbvio. Mas se o sujeito está ajustado e é normal, né, está bem situado na camada 6, mas está exercendo a cidadania dessa maneira precária, isso vai induzi-lo a criar uma sintomatologia neurótica. Porque ele se acostuma a se guiar pelo ouvido. Né? Aquilo que você vê porque existe no mundo. E aquilo que você ouve porque alguém disse. É uma coisa completamente diferente. De um lado você está vendo a natureza das coisas, e do outro lado você está ouvindo opiniões. Opiniões que podem ter sido inventadas para moldar a sua conduta, para te enganar, etc, etc. Não é isso? Então, o negócio do Groucho Marx é perfeito. Você acredita no que eu digo ou nos seus próprios olhos? E você vê que na maior parte dos casos as pessoas acreditam no que ouvem dizer. Não tem o menor impulso de verificar, de averiguar. Eu mesmo tive essa experiência no Brasil, anos e anos, falando que existia um treco chamado Foro de São Paulo, e as pessoas asseguravam que não existia, mas asseguravam com... Quem é esse cara? Imagina, é neurótico, de louco, falando que isso aí, que Foro de São Paulo. Né? E quanto mais faziam essa pose de pessoas importantes, mais os outros acreditavam neles. Só que você começa, vamos dizer, com esse desajuste cívico, e você vai adquirindo este hábito de pensar pela voz de uma suposta autoridade que está na sua cabeça, na verdade, que ninguém está te impondo isso, as pessoas estão apenas falando. Você acredita nelas não porque elas te encostaram um revólver na cabeça, obrigaram a acreditar, mas simplesmente porque você quer se sentir seguro, e você quer se desincumbir logo dos deveres da cidadania, sem ter de pensar neles. Quer dizer, você por preguiça, você vira um histérico. Não é isso? E aí entra todo aquele problema que é descrito pelo Andrei Lobachevsky, no livro Por Neurologia, onde ele diz, quando o poder de Estado é assumido por um grupo de psicopatas, quer dizer, psicopata é uma pessoa, não é um doente mental, ao contrário, é uma pessoa mentalmente normal, mas moralmente e emocionalmente desprovida de consciência moral, a pessoa não tem sentimento moral. O teste decisivo, isso pode ser comprovado em laboratório. Você vê, quando você pega uma pessoa comum e exibe para ela, por exemplo, cenas comoventes, as áreas do cérebro que são afetadas são as áreas emocionais. E no psicopata, ao contrário, são as áreas linguísticas. O sujeito apreende a emoção como um código, não como uma vivência real. Então, quer dizer, não é que ele desconheça a emoção, ele conhece até melhor que o outro, porque ele a domina linguisticamente. Portanto, ele não sente a emoção, mas ele sabe produzi-la. Então, são pessoas evidentemente perigosas. Então, diz o Lobachevsky, quando a sociedade é governada por um bando de psicopatas, o cinismo com que esse camarada se impõe à população espalha por toda parte uma sintomatologia histérica, porque as pessoas começam, vamos dizer, a seguir a palavra do chefe, do governante, em vez do que elas veem, começam a negar o que vem. Não é isso? Então se tornam todos histéricos e aprendem a
se guiar pelo ouvido. Primeiro você se guia pelo que você ouve do outro, e depois você começa a se guiar pelo que você ouve de você mesmo. Você fala e você se persuade. Isso já é histeria. E, já como dizia o Dr. Freud, todas as neuroses começam com a histeria. A histeria é a primeira, é a mais simples, dos distúrbios mentais. Mas ela... o histérico vive de um autofingimento. Ele não acredita no que ele vê, no que ele percebe, no que ele sente, mas no que ele diz. Por exemplo, se um histérico disser para você, eu estou paralisado, ele não consegue mais se mover. Se você chegar lá e dar 2 tapas nele, ele sai correndo. Quer dizer, histeria é uma autopersuasão deslocada da situação. E isso pode se tornar tão permanente que a pessoa passa a viver naquele seu mundo imaginário. Entendeu? Então, vamos dizer, quando a histeria provoca um desajuste em relação à situação imediata do indivíduo, todo mundo percebe. Mas quando é um desajuste cívico, então passa despercebido que estão todos desajustados. Parece que ficou muito evidente no século XX na formação social mesmo, assim, cultural dos estados totalitários. Né? Então, a paz social dependia, de certa maneira, desse tipo de... Sim, com a diferença de que nos estados totalitários, vamos dizer, a persuasão que vinha de cima era acompanhada de uma ameaça real. Então, o indivíduo, muitas pessoas cediam e aceitavam aquele discurso oficial, sabendo que era mentira, e o faziam por medo. Então, você já passa a viver em 2 camadas diferentes. Você tem a sua figura cívica, que é toda fingida, e você tem a sua realidade, que você só compartilha com pessoas muito íntimas, às vezes em segredo. Quer dizer que tudo que era verdadeiro, que era fato, só podia ser dito em segredo. Quando entra na esfera pública, é tudo fingimento. Mas quanto tempo o sujeito aguenta viver nessa situação dupla? Eu me lembro do arquipélago Gulag, que você começa a descrever como as pessoas viviam na época dele, que várias pessoas começavam a desaparecer da sua família, do seu bairro, da sua rua, e ninguém tocava no assunto. E todo mundo vivia a vida como se nada tivesse acontecido. Era Sim. como se... Só que é o seguinte... E elas viviam tanta pressão que quando elas eram abordadas pela polícia e levadas para a concentração, elas se sentiam aliviadas. Claro, elas voltou para a realidade. Agora chegou a minha vez, finalmente acabou o fingimento. Só que aí tem uma distinção importantíssima, quer dizer, o sujeito aceita, sabendo que ele está fingindo, eu não posso falar disso, porque senão eles me prendem também, tá certo? Ou o indivíduo que acaba se tornando incapaz de perceber que é uma farsa. Ele se convence de que de fato nada está acontecendo. Aí entra na sintomatologia histérica. Pois esta pergunta decisiva, numa situação em que o grupo psicopático impõe, vamos dizer, a mentira a toda a sociedade, bom, uma parte dela vai aderir da boca para fora, sabendo que é mentira, mas vai continuar dizendo a verdade no seu círculo íntimo, ou pelo menos para si mesmo. E outra parte vai neurotizar. Nesse sentido, o regime totalitário brutal é menos doente do que o totalitarismo brando que você tem hoje aqui no Ocidente. Por quê? Pelo fato de que o governo totalitário emprega a força, você sabe que está sendo forçado e você sabe que está mentindo. Não é isso? Quer dizer, se o sujeito te força a dizer sim quando você sabe que é um não, né? Se ele está armado e ele pode te trazer um dano imediato, você percebe a possibilidade desse dano, você simplesmente mente, não é isso? Mas sabe que está mentindo. Mas quando você não sabe mais, quando você vai simplesmente sendo habituado gradativamente a aceitar aquilo, então você está sendo neurotizado mesmo. Então isso é a mesma coisa que dizer que numa situação, vamos dizer, de totalitarismo, você pega a Alemanha nazista ou a Rússia soviética, havia menos neuróticos do que hoje em dia nos países do Ocidente. Hoje a maior parte das pessoas A maior parte das pessoas é. Porque lá a presença da ameaça física devolvia você a realidade. Tanto que tem essa reação. A hora que me prenderam, bom, então eu saí do mundo do fingimento, agora eu estou na realidade.
Todo mundo sabia que a realidade era esta. Não é isso? Mas, se não existe uma ameaça física, existe apenas a indução permanente, a repetição do discurso, etc, etc, etc. E não é a repetição doutrinal, isso é importante, porque é por isso que eu sou contra usar a palavra doutrinação. Quando você faz uma doutrinação, você tem um discurso fixo, esse discurso é obrigatório, oficial e repetido. Mas o que acontece em países como o Brasil, em parte também nos Estados Unidos, não é isso. O discurso oficial chega a você sob 1000 versões diferentes. De maneira que até para você perceber que eles estão dizendo a mesma coisa leva algum tempo. Quer dizer, é um discurso inventivo, na verdade. Tá certo? Não é um discurso oficial que cria uma repugnância, uma rejeição imediata. Não é isto. Em segundo lugar, ele não chega com ameaça, ele chega com prêmios. A satisfação sexual, por exemplo. Agora teremos a liberdade sexual, todo mundo vai ter prazer, etc, etc. Não é isso? E além da, vamos dizer, da recompensa, da aceitação, todo mundo vai gostar de você, porque você é como a gente. Você ainda pode obter vantagens financeiras, etc. Então é infinitamente mais neurotizante do que a situação do totalitarismo ostensivo. Quer dizer que como é? Esquece que é mentira. Esquece que é mentira. Então é a definição de neurose do Dr. Ronald Alfredo César Miller. Neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Entendeu? Então, evidentemente, a sintomatologia histérica se espalha de uma maneira avassaladora. Ao passo que num totalitarismo ostensivo, você vai ter muito mais casos de desespero, de depressão, de suicídio, etc, etc. Né? Por exemplo, vocês leiam as memórias da Nadezhda Mandelstam, esposa do poeta Osip Mandelstam, né? Em que ela mostra ali a vida cotidiana na Rússia soviética. Todos eles tinham perfeita consciência de que era tudo fingimento, e eles viviam o que? Eles não viviam na histeria, eles viviam aterrorizados e deprimidos. Né? Por exemplo, chega uma visita na sua casa, você não tem nada para dar, daí você manda lá a sua irmã comprar alguma coisa, ela sai, ele leva 3 horas e traz um ovo. Né? Para repartir de 6 pessoas. Né? Isso era a vida diária, quer dizer, como é que você vai deixar de perceber que é tudo mentira? Não é possível deixar de perceber. Né? Então, de modo geral, você vê que nos regimes totalitários, o povo tende a ser mais saudável mentalmente do que nas democracias ocidentais, quando já não são democracias, quando são totalitarismos camuflados. Né? Daqui, de certo modo, os processos de dominação usados pelos regimes totalitários são grosseiros, se você pensar bem. Eles não tinham muita prática, eles iam mais na força física. E hoje em dia você tem recursos absolutamente extraordinários para mudar a conduta das pessoas. Por exemplo, outro motivo que eu não gosto da palavra doutrinação é porque, em geral, nas escolas, por exemplo, o que se usa não é doutrinar, meter uma ideia, uma doutrina na cabeça dos sujeitos, mas mudar a sua conduta sem passar pela esfera do discurso, sem discutir. Então, sugerir que o indivíduo faça certa coisa, experimente. Né? O sujeito experimenta, e daí está mudada o Maquiavel descrito, os procedimentos descritos no Maquiavel Pedagogo, no livro do Pascal Bernardin. Isso é altamente neurotizante, porque você mudou e não sabe que mudou, tá certo? Então, essa como dizer, uma neurose induzida. É claro que isso é um crime monstruoso. E eu acho que todos os caras que fazem isso deviam ser fuzilados imediatamente. Esse ministro da Educação, essa gente toda, né? É claro que são criminosos, quer dizer, eles estão induzindo a população a uma doença mental que não é absolutamente causada por nenhum fator na sua vida pessoal, mas pela educação, pela mídia, etc, etc. Né? Oi. Eu sei, mas essa reação que surgiu no Brasil agora, o pessoal fica todo mundo revoltado de repente contra o Foro de São Paulo. Isso foi porque a coisa foi ocultada durante 20 anos. Só que a hora que o pessoal percebe, opa, fui enganado. Mas aí vem a reação normal, que é de ódio.
Esse ódio no regime totalitário não falta, todo mundo odeia o governo e o teme. Não é isso? São Tomás de Aquino dizia que a diferença entre o ódio e o medo é o seguinte: se o inimigo é mais fraco, você sente ódio, se é mais forte, você sente medo. É simples, né? Então, você tem o ódio por dentro e o medo por fora, evidentemente. Né? Mas, no Brasil, o que houve foi a ruptura de uma adaptação neurótica para um estado de ódio verdadeiro. Ódio por quê? Porque você percebe que o inimigo não é tão forte. Se fosse um regime totalitário, todo mundo ia ficar com medo. A hora que percebeu, eles todos nos enganaram e nós temos que ficar quietos, temos que fazer de conta que estão acreditando. Ficaria aterrorizado. Mas como percebe que o inimigo é fraco, então eles têm ódio. É normal isso aí. Você veja como todo esse estudo, ele não é só de ordem psicológica, ele tem, vamos dizer, aplicações sociológicas imensas. Você compreendeu uma sociedade inteira a partir desses conceitos. Não é isso? Então, vamos supor então que o indivíduo já é um cidadão, ele tem consciência dos seus direitos e deveres, tá certo? Então você pega, por exemplo, esse primor de maturidade que foi Goethe, o poeta, Johann Wolfgang von Goethe, que é tudo isso que eu estou falando, ele, sem a linguagem psicológica, sem o interesse científico, ele foi descobrindo por si mesmo, tá certo? E que chega a ser, vamos dizer, no exercício das suas funções públicas, que ele é um alto funcionário público, um cidadão exemplar. Quer dizer, uma encarnação da ordem civil e ao mesmo tempo um mantenedor dessa ordem civil. Muito bem, existe algo que ainda está faltando. Quer dizer, você está perfeitamente adaptado à sua situação, porém, pode surgir uma exigência ética mais profunda. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? A minha vida faz algum sentido? E esta é a pergunta de camada 8. Todo mundo vai, vamos dizer, não é que passa por isso existencialmente. Esta etapa está esperando você logo adiante. Ela vai te pegar. Se você chegar lá, ela vai te pegar. Agora, se você está na camada 5, na 4, tal, e você já está na idade de você fazer esta pergunta, então a pergunta não vai aparecer sob esta forma nítida e clara de que, assim, não, eu sou um homem realizado, mas agora eu tenho que prestar satisfações, vamos dizer, a mim mesmo, numa esfera mais profunda. Eu tenho que encontrar uma justificativa do que eu estou fazendo. É isso. É a hora que as pessoas começam a se interessar por religião, por exemplo, né? Se esta pergunta recai sobre o indivíduo que está numa camada anterior, ele está liquidado. Porque daí, vamos dizer, ele só vai poder se virar com a fantasia total. Aí a farsa vai virar integral. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei.
professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. São os pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.